Irmãos, ele categoriza aqui, eu vou entrar neles agora, ele categoriza 15 pecados. Quase todos os pecados como resultado de uma exploração interpessoal. Quase todos eles. Então, a liberdade cristã não é uma licença para explorar o pecado. Agora, 3 coisas sobre a carne. Sobre o que eu estou falando, irmãos? Carne. 3 coisas aí no versículo 13. A primeira, olha, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Escuta isso aqui, é a primeira vez que isso é abordado na Bíblia, no Novo Testamento. Por quê? Qual é a primeira epístola neotestamentária? Provavelmente a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Qual é a segunda epístola neotestamentária? Provavelmente essa carta que Paulo escreveu à região da Galácia do Sul. Explico por quê. Porque foi a primeira vez em que o apóstolo Paulo pisou os pés para apregoar a palavra, foi nessa região. A igreja que recebeu a carta de Tessalônica foi a segunda expedição missionária. Por que essa epístola que ela trafega entre as primeiras? Porque nessa epístola aqui, pastor Efigênio, ela tem que ter sido escrita antes do Concílio de Jerusalém. E o Concílio de Jerusalém aconteceu por volta do ano 52 ou 53 do primeiro século da era cristã, em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando o problema que Paulo trata na epístola foi tratado lá. Se tivesse sido tratado lá, a primeira epístola não tinha existido. É a primeira vez que Paulo está falando para crentes livres que eles precisam lutar. Livres lutar? Lutar sendo livres? Livres lutar? Lutar! Contra quem? Contra eles mesmos. Nessa época aqui, depois dessa época, vamos aqui caminhar aqui, 185 anos, vamos lá para o segundo século da era cristã, não, vamos lá para o início, para os meados do terceiro século da era cristã, Santo Antão, maior dos pais do deserto. Não, Santo Antão é do segundo século. Ele disse assim, quem se assenta em solitude no deserto se livra de 3 coisas, de ouvir, de falar e de ver. No entanto, contra uma lutarás perpetualmente, contra si mesmo. É a primeira vez que Paulo falando para livres, que eles precisam lutar. Ele não está falando para quem é preso, ele está falando para quem é livre. E lutar contra quem? Contra a carne. Aí tem 3 coisas aqui. A primeira, a carne tem desejo. A carne tem desejo. Vamos falar no 3 isso? 1, 2, 3. Vamos de novo, 1, 2, 3. A carne tem desejo. Mas é forte demais. A Bíblia nem chama de desejo, porque desejo é uma palavra tão fraquinha, né? Eu estou com desejo de comer milho, estou com desejo de comer um pastel. A Bíblia chama de concupiscência. Sabe o que significa? É um desejo exacerbante. Mudei até a entonação verbal. Exacerbado. É um desejo latente. É um desejo que fumega. É por isso que eu aconselho os jovens não beijar. Não beijem. Não beije, porque a pancada é no rim. A palavra beijo no hebraico é acender fogueira. Sim. E geralmente um fogo que você não pode apagar. Quanto mais água você joga, ele entende como álcool. Entende como algo. Você está ouvindo, pastor, irmão? Diga amém. Você tem que namorar platonicamente, à distância, porque você não pode vencer aquilo que é mais forte do que você. Irmão, você tem noção do poder do diabo? Quem tem? Dá para ter noção do poder do diabo? Esse povo aí da internet, em seu dia tinha um entrando na justiça contra uma igreja, não vou dizer qual, porque trabalhava de endemoniado falsificado na igreja e agora quer os direitos dele. Aí esses endemoniados empregados, esses demônios, tá lá, dá um Google aí que você enche, dá um Google, meu amigo, dá um Google, ele quer receber da igreja o direito trabalhista, ele trabalhou não sei quantos anos como endemoniado na igreja, tá lá, dá um Google aí que você vê, tá lá na reportagem. Aí o povo fala assim, eu sou o Lúcifer, não tem? Eu sou, não é nada, sou. Você é um demoníaco aí de 5ª categoria que está andando aí em terreiro de macumba, de umbanda. Pode falar essas coisas? Nem sei se pode. Está andando aí para lá e para lá e tem demônio não. Irmão, você não tem noção do poder do diabo. Mas a Bíblia manda fugir do diabo ou resistir o diabo? Resistir o diabo. Mas a Bíblia manda fugir de quê? Da carne.